Ah, professora, olha lá. O zelador deixou comida para o garoto calado de novo. A voz atravessou o pátio da escola, feito uma pedra jogada na água, com um tom entre a provocação e o espanto. O comentário veio de um aluno curioso, mas ninguém respondeu. Sam Hargrove, o velho zelador de macacão gasto e passos silenciosos, limitou-se a sorrir de lado. Colocou o sanduíche sobre o banco de pedra, ajeitou a lancheira metálica no carrinho de limpeza e voltou ao seu caminho, como fazia toda manhã. Só que, uma semana depois, o que parecia invisível virou manchete no coração da escola. O barulho das aulas cessou como um disco arranhado. Dos portões da frente marcharam botas, não de alunos, não de professores, mas de uma pequena formação de fuzileiros navais, em traje completo, marchando firmes sobre o concreto quente. Eles não pararam diante da diretoria. Pararam diante de Sam e, um a um, com solenidade militar, prestaram-lhe continência. Quer acompanhar histórias reais e inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Não era o zelador que recebia aquela homenagem. Era o homem por trás dele. Samuel Hargrove, veterano de guerra, ex-especialista em transporte tático da Marinha dos Estados Unidos. Sam era o tipo de pessoa que passava despercebida e gostava assim. Aos 69 anos, levava no corpo magro e nos ombros cansados a história de quem viveu mais do que contou. As mãos, marcadas por calos e cicatrizes discretas, tinham o mesmo cuidado com uma lâmpada que já tiveram com vidas humanas em perigo. Mas eram os olhos, um cinza quase oceânico, que traíam seu passado. Debaixo do boné puído havia um olhar que já vira mais do que qualquer livro de história podia relatar. Ele cruzara florestas úmidas e estradas dilaceradas pelo medo. Conduzia comboios onde ninguém ousava entrar, atravessando zonas de conflito para levar suprimentos, resgatar soldados isolados, evacuar inocentes em meio ao inferno. Sam era conhecido por não recuar. Ele não deixava ninguém para trás. Jamais. Mas, depois da guerra, voltou para o silêncio. Não buscou condecorações, não discursou em cerimônias patrióticas. Recusou convites de veteranos locais e nunca pendurou suas medalhas. Preferiu o anonimato. Trabalhou como mecânico, caminhoneiro, faz tudo. Quando o corpo começou a pesar, joelhos duros, costas rígidas, encontrou abrigo no trabalho calmo de zelador da escola elementar de Maple Hill, no interior do Tennessee. Na escola, entre apitos de intervalo e folhas caídas no outono, Sam reencontrou um tipo de paz que a guerra nunca lhe deu. Chegava antes do nascer do sol. Era o primeiro a destrancar as portas e o último a apagar as luzes. Quando o aquecimento falhava ou as janelas emperravam, era ele quem aparecia com uma chave de fenda, um sorriso contido e nenhum alarde. As crianças o viam como o homem do macacão cinza e voz baixa, sempre com um bom dia calmo ou um aceno de cabeça. Ele conhecia todos os nomes, mas poucos sabiam o dele. Mesmo assim, ele estava lá, com band-aids no bolso, dicas para feiras de ciências e olhos atentos ao que ninguém via. E foi esse olhar que encontrou Eli. Eli Monroe era só mais um menino magro em meio a muitos. Mas, aos olhos de Sam, era impossível não vê-lo. Sentado sozinho, sempre no mesmo banco perto do Parque Leste, com os joelhos recolhidos e a cabeça afundada em um livro velho ou num silêncio pesado demais para um garoto de 9 anos. Não era fome de comida, Sam percebeu. Era outra fome, de presença, de chão firme. Eli havia se mudado tantas vezes que já não se lembrava do nome da cidade anterior.
O divórcio dos pais o deixara à deriva e a mãe, Ana, lutava com 3 empregos enquanto tentava manter alguma normalidade em casa. O menino já entendia o suficiente para não reclamar. Sabia aquecer a própria sopa quando havia. E sabia disfarçar quando não havia nada. Os professores notavam, mas com a correria das turmas lotadas, ele era mais um número entre tantos. Sam, não. Sam via. Começou com um pedaço de sanduíche deixado no banco. Depois, uma maçã, um pacote de bolachas, uma garrafinha de água. Sem perguntas, sem discursos. Ele apenas deixava ali, como se fosse parte do ambiente. E Eli, com os olhos baixos, começou a notar. No início, aproximava-se com cautela. Olhava para os lados. Guardava o lanche com cuidado, como quem protege algo valioso demais para ser comido de uma vez. Quando certa manhã seus olhos encontraram os de Sam no outro lado do pátio, bastou um leve aceno de cabeça para afirmar o que nenhum deles precisava dizer em voz alta. Entre o zelador e o menino nasceu uma aliança silenciosa. Eli não falava. Muito, mas os olhos mudaram. Ficaram menos pesados. Era como se aquele gesto simples, um lanche embrulhado, deixado discretamente, fosse uma âncora no meio da correnteza. Sam não pensava nisso como caridade. Era apenas o que se fazia quando se vê alguém ficando para trás. E Sam já tinha vivido o suficiente para reconhecer os que estavam afundando no silêncio. Ninguém precisava saber. Era só um velho zelador e um menino invisível, encontrando um no outro o que o mundo esquecia de oferecer: constância. Com a chegada implacável do inverno à escola primária Oak Ridge, o pequeno ritual silencioso entre Sam e Eli começou a ganhar consistência, como uma rotina invisível num mundo cada vez mais caótico. Para Eli, um garoto de palavras raras e olhos sempre atentos, aquela troca diária era uma âncora. Para Sam, um veterano silencioso, acostumado com as batalhas internas que a vida civil não reconhece, era uma missão. Numa manhã gélida de terça-feira, enquanto o vento assobiava entre as janelas mal vedadas da ala oeste, Sam retornava do concerto do aquecedor da sala de ciências. Ao abrir a porta de sua sala de manutenção, notou algo incomum no chão frio de concreto, um pedaço de papel dobrado, deslizado por baixo da porta. O papel estava um pouco amarelado, as bordas roídas pelo tempo. A caligrafia, elegante, porém trêmula, parecia escrita com o cuidado de quem estava depositando mais do que tinta naquelas linhas. Obrigado pelos sanduíches. Meu pai também foi fuzileiro naval. Não sei se ele ainda está vivo, mas você me lembra ele. Sam sentou-se devagar na beirada do banco de madeira. O bilhete tremia em suas mãos calejadas, como se carregasse mais frio do que o inverno do lado de fora. Leu uma vez, 2, depois apenas ficou ali, imóvel. O zumbido da lâmpada fluorescente, o cheiro de graxa e madeira, tudo desapareceu naquele instante, substituído por uma memória antiga demais para ser esquecida. Foi a primeira vez em anos que algo conseguiu perfurar a carapaça espessa que ele mesmo havia moldado em torno do peito. A dor não era nova, mas aquela letra trêmula trouxe de volta o que ele mais temia lembrar: a espera. O tipo de espera que não termina com uma porta se abrindo. O tipo de espera que se transforma em ausência. Naquela noite, Sam fez algo que não fazia desde que sua esposa faleceu. Assou biscoitos. Na cozinha modesta de seu trailer, com o velho ventilador de teto rangendo ritmicamente acima da cabeça, ele mexeu a massa com precisão quase militar. Colocou 2 biscoitos num pequeno saquinho e os guardou com o mesmo cuidado com que dobraria uma bandeira. Na manhã seguinte, Eli encontrou algo diferente. Em vez do sanduíche usual embrulhado em papel manteiga, havia um pequeno banquete. Peito de peru em pão caseiro,
uma maçã vermelha brilhante, uma garrafinha d'água e 2 biscoitos ainda mornos. Do outro lado do pátio, Sam observou discretamente da sombra da parede do refeitório. Viu os olhos de Eli se arregalarem levemente ao abrir o saco. Mas o menino não procurou por ele. Apenas se sentou no banco. Desembrulhou o sanduíche e deu uma mordida lenta, respeitosa. Sam desviou o olhar, dando-lhe privacidade. Mas havia algo diferente em seu peito agora. Algo que começava a aquecer por dentro. Nas semanas seguintes, a troca silenciosa evoluiu. Eli passou a acenar brevemente à distância, e Sam retribuía com uma inclinação de boné, um gesto quase cerimonial. A comunicação entre eles acontecia nos interstícios da rotina. Um parafuso apertado juntos no parquinho, um sorriso contido após um sanduíche com gosto de infância. Uma chave de fenda passada de mão em mão como se fosse um emblema. Certa vez, enquanto consertava o portão de vai-vem, Sam estendeu a ferramenta a ele sem dizer palavra. O garoto segurou-a com firmeza, os olhos brilhando com uma espécie de orgulho ancestral. O clique metálico ao encaixar a peça ressoou como um selo entre eles. Não havia discursos, nenhuma explicação. Mas algo muito mais raro crescia ali. Pertencimento. Sam oferecia ao menino o que nunca teve na idade dele. Não conselhos barulhentos ou promessas vazias, mas presença. Presença real, firme, silenciosa. Eli, por sua vez, começava a desabrochar nesse cuidado sem nome. Ele não dizia nada, mas sabia que era visto. Então, veio aquela segunda-feira. A manhã começou como qualquer outra. Barulho de risadas nos corredores, professores escrevendo às pressas no quadro branco, o som do esfregão de Sam deslizando pelo refeitório. Do outro lado do pátio, Eli estava em seu posto, mochila aos pés, esperando pelo lanche que não falhava. Mas, às 7h43 da manhã, um SUV preto estacionou em frente à escola. Ninguém achou estranho. Caminhão de entregas, talvez. Quando o segundo SUV parou atrás do primeiro, alguns professores franziram a testa. O terceiro trouxe curiosidade. O quarto fez os alunos correrem para as janelas. Sam também parou, a mão ainda segurando o esfregão. Foi então que os viram. 12. Fuzileiros navais, marchando em formação, uniformes de gala impecáveis, botas azuis ressoando no asfalto molhado, medalhas reluzindo sob o sol pálido do inverno. À frente, o capitão David Ramirez, rosto fechado, postura ereta, expressão de quem carrega história demais. Eles não foram para a diretoria, não foram para a secretaria. Marcharam direto até a lateral da escola, até Sam Miller, o homem do esfregão, o zelador de boné gasto. Ele parou, o pano ainda nas mãos. A escola inteira parou com ele. O capitão Ramirez parou a um passo de distância, retirou o cap e, com um gesto solene, os 12 homens em uniforme fizeram uma saudação perfeita. Não para um general, não para a diretora, para Sam, a diretora. Caldwell veio correndo, os olhos arregalados. Sam, o que está acontecendo? Ele não respondeu, nem precisava. Sr. Miller, disse Ramirez com voz firme e respeitosa. Capitão David Ramirez, 2º Batalhão, 5º Regimento. Estamos aqui para homenageá-lo, senhor. Pelo que o senhor fez, pelo filho do sargento Michael Thompson. O nome caiu como uma explosão. Michael Thompson. Sam cambaleou por dentro. Anos antes, ele treinara aquele jovem determinado, sempre voluntário, para as missões mais difíceis. Agora seu filho estava ali, o menino com fome, com olhos quietos e um bilhete trêmulo. O sargento Thompson nos fez prometer, continuou Ramirez, a voz mais baixa, que se algo acontecesse, iríamos procurar pela família dele. Levou tempo, mas quando descobrimos que alguém estava cuidando do filho dele, sabíamos que tínhamos que vir. Sam não conseguiu responder. Apenas assentiu,
engolindo seco a emoção que o treinamento jamais ensinou a conter. Ramírez então abriu uma pequena caixa de madeira polida. Dentro, sobre veludo azul marinho, repousavam as medalhas de serviço do sargento Thompson. E uma foto da unidade. No centro da imagem, mais jovem, mais sorridente, lá estava Sam, o zelador. O herói que ninguém via. Por um instante, tudo parou. Sam permaneceu imóvel, com os olhos cravados naquelas medalhas. Lembranças de um tempo que ele passou a vida tentando arquivar em silêncio. À sua frente, o menino que alimentava diariamente sem saber porquê, agora olhava para ele como se o enxergasse de verdade pela primeira vez. Eli se aproximou devagar, com passos contidos, como se não quisesse quebrar o momento. A multidão da escola formava um círculo silencioso ao redor deles. Professores, pais, alunos, a diretora, todos hipnotizados. O garoto segurava firme as alças da mochila, os olhos úmidos brilhando de compreensão. "Você conheceu meu pai?" Ele sussurrou. Sam abaixou-se com esforço, os joelhos protestando. Tocou gentilmente o ombro de Eli, com uma mão que já segurara rifles e ferramentas. Mas agora era apenas uma âncora firme num mundo que às vezes desmoronava. "Conheci. Sim, e conheço você. Isso é o que importa." Ele sorriu. Um sorriso pequeno, trêmulo, mas cheio de algo profundo e raro. Pertencimento. Em volta, os aplausos começaram devagar, hesitantes, até se transformarem numa onda avassaladora de reconhecimento que atravessou o pátio da escola. Sam apenas baixou a cabeça. Ele nunca quis aquilo. As palmas, os olhares, a reverência. Seu único desejo era que um garoto solitário não passasse pelo tipo de fome que não se sacia com comida. Mas ali, sob a luz pálida da manhã, algo maior se manifestava. Uma verdade silenciosa. Os gestos pequenos não desaparecem. Eles ecoam. Nos dias que se seguiram, a cidade de Oak Ridge parecia diferente. Havia uma pulsação nova em seus corredores, uma espécie de renascimento discreto, como a grama que brota depois de um incêndio. A história de Sam e Eli se espalhou primeiro pela escola, depois pelos jornais locais e logo pela internet, ganhando manchetes discretas, mas comoventes. Repórteres começaram a bater à porta da escola. Canais de televisão ligavam para a diretora. Sam, como sempre, escapava silenciosamente pela lateral do prédio. "Não é o meu estilo", dizia, sorrindo com o canto da boca. Nunca foi, mas se Sam recusava o holofote, Oak Ridge decidiu iluminar tudo ao redor dele. A Associação de Pais e Mestres organizou um grande evento de arrecadação. O ginásio da escola foi transformado, mesas enfeitadas com toalhas coloridas, rifas com prêmios doados por comerciantes locais, pratos feitos por famílias da comunidade. O objetivo era simples: criar uma bolsa de estudos para Eli, em nome do sargento Michael Thompson. Em poucos dias, o fundo ultrapassava as expectativas. Chegaram doações de veteranos de outros estados, de ex-colegas de Sam, de estranhos comovidos com a história. Eli, o menino calado do recreio, agora tinha um futuro acadêmico assegurado até a faculdade. Mas a transformação não parou ali. Quando Anna Thompson subiu ao palco no evento da bolsa, segurando o microfone com mãos trêmulas, ela agradeceu a cidade, a escola e a Sam. Sua voz falhou ao mencionar o quanto foi difícil reconstruir a vida depois da morte de Michael. O que ela não sabia era que, nos bastidores, veteranos e moradores já trabalhavam numa surpresa. 2 semanas depois, ela e Eli se mudaram para uma casinha modesta, a 2 quarteirões da escola. Uma casa nova, um começo novo. Sam continuou do mesmo jeito, cuidando dos corredores, empurrando o carrinho de ferramentas, sempre com o boné desbotado e o olhar atento.
Mas agora, algo mudara na forma como os alunos o olhavam. Era mais que respeito. Era admiração. E então veio o convite da diretora Caldwell. "Sam, e se você desse uma aula?" disse ela quase como quem pede um favor pessoal. "Mecânica básica, para os mais velhos, toda quinta." Sam hesitou, mas depois de algumas semanas, lá estava ele. Quinta-feira à tarde, rodeado por um grupo de crianças com olhos curiosos e dedos sujos de graxa. Aprendiam a trocar pneu, consertar torneira, identificar ferramentas, mas no fundo, Sam não ensinava mecânica. Ensinava constância, responsabilidade, silêncio que acolhe, presença. Os alunos chamavam a sala de Oficina do Sam. Os pais começaram a pedir oficinas noturnas. Sam ria, desconversava, mas era evidente. Ali, naquele espaço que antes era só dele, Sam agora se tornava parte viva da escola. Então veio a carta, oficial, selada, do alto comando do Corpo de Fuzileiros Navais. Dentro, uma notícia que fez Sam sentar devagar e ficar olhando o papel por um longo tempo. Os protocolos de transporte que ele desenvolvera décadas antes, aquelas diretrizes improvisadas que priorizavam segurança e humanidade, seriam incluídos oficialmente nos manuais de treinamento. As regras de Miller, como os mais jovens chamavam, agora formavam parte da doutrina oficial do Corpo de Fuzileiros. Sam não respondeu à carta, mas limpou o balcão da sala de manutenção, fechou a porta e ficou ali sentado, olhos fechados, respirando fundo. A homenagem mais comovente, no entanto, nasceu da própria escola. Ali, onde o velho banco de pedra ainda resistia, a comunidade construiu o Jardim da Amizade Thompson Miller. Um canto tranquilo, flores ao redor, um pequeno mastro com a bandeira dos Estados Unidos e uma placa de bronze com palavras simples. Em homenagem a 2 fuzileiros navais, um que partiu, outro que permaneceu. Ambos nos ensinaram que gentileza silenciosa salva vidas. Ali, Ana e Eli costumavam sentar-se nas tardes amenas. Às vezes, Sam se juntava. Às vezes, apenas observava de longe. O jardim tornou-se um santuário de lembrança e renovação, onde alunos iam para pensar, conversar ou simplesmente sentar em silêncio. Sam nunca buscou glória, mas deixou algo maior, um legado, não de palavras, mas de gestos, de constância, de compaixão. E, ao pensarmos na história de Sam Miller, somos obrigados a repensar o que significa servir. Porque no mundo acelerado, barulhento e cheio de distrações, há uma verdade que ele nos lembra. Os maiores heróis são aqueles que permanecem, mesmo quando ninguém está olhando. Gostou da história? Quer mais conteúdos transformadores e inspiradores? Então, não deixe de se inscrever. Ative as notificações para receber em primeira mão novos capítulos, relatos e histórias que celebram o verdadeiro significado do respeito e da coragem. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a nós.